os meninos para jogar em vários jogos. Mas eu acho que, mesmo com essa melhora da equipe, estava muitos jogos invicto, o Corinthians tem que ficar ligado sim no Campeonato Brasileiro, porque a dificuldade é grande. Você vê aí Goiás, depois que passa o Goiás, é uma sequência realmente muito complicada, mas eu acho que essa equipe do Corinthians vem crescendo em produção, com os reforços, o Rojas, principalmente, um jogador que pode agregar muito, então acho que o foco é cedo para mudar, mas não descarto esse Corinthians com possibilidades aí de ficar até o final do campeonato brigando aí com os outros para escapar. Não vejo como o Vanderlei estava imaginando, né, que ele deu várias vezes entrevista pensando em Libertadores para o Corinthians. Eu acho que via Campeonato Brasileiro eu acho difícil. Situar os desavisados, Mauro, o Corinthians hoje tem 5 pontos à frente do Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento, com um jogo a menos, esse jogo contra o Grêmio. Então, olha só, esse jogo com o Cruzeiro agora, dando essa descansada na turma, que também ficou exausta, correndo só um tempo, que foi o segundo contra o São Paulo, mas também desgastou, né? Claro. O segundo, enfim, e agora priorizando esse jogo para poder, quem sabe, ainda pensar até num título aí da Sul-Americana. No caso, ele cruzaria com Fortaleza ou América, né? Sim. Quem passar. E do outro lado, a gente torce para que passe Botafogo e São Paulo. Acontece o seguinte, mas mesmo assim, eu acho que o corintiano vai querer ver como é que tá o Veríssimo, se o Moscardo vai voltar bem, que o Luxemburgo ficou com medo de arriscar, porque depois que viu contra o Curitiba que ele não tinha ido bem no primeiro tempo, aí ele falou, não sei se eu ponho e tal, mas é um cara que ele aposta muito. Então pode ser um titular, o Veríssimo pode ser um titular no lugar do Gil, o Rojas pode ser um titular. Então, assim, é um time... O Wesley pode ser um titular? O Wesley deveria ter sido jogado mais tempo contra o São Paulo. Então, assim, esse time está descansando uma lista que você deu, mas está indo para lá com uns 5 aí que podem passar a ser titular nesse segundo turno, tá? E aí, o que acontece? Se o time engrenar, aí você vai olhar aquela lista lá e vai falar assim, pô, o Palmeiras quer chegar contra o Botafogo, mas tem que encarar o Corinthians na arena. O Botafogo vai ter que jogar contra o Corinthians na arena. Sim. Você está vendo os jogos ali? Se o Corinthians se fortalece, pensa nos que ele... O momento é outro, Mauro. Mas assim, no primeiro turno, nessa sequência, o Corinthians se estrepou, né? Foi trágica, né, Pascoal? Sim. Não, essa sequência do Corinthians no primeiro turno, o Vanderlei reclamou. Né? O Vanderlei reclamou. De tabelinha. Olha os jogos embaixo agora. Os jogos agora em casa. Inverteu vários jogos ali, estão invertidos. Tabelinha. Eu só tô... Só pepino, só adversário forte. Eu só tô pensando o seguinte, o Vanderlei chegou e falou domingo passado que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, ou eu tô xarope, eu tô ouvindo outra coisa? Não, falou. Bom! Ele tava vivo. Mas sabe que é? Ele O tava sapato vivo na aperta, Copa do Brasil. o pé direito aperta de um jeito, o pé esquerdo aperta de outro. É conversa pra boi dormir, esse negócio. Não, porque aqui é a prioridade, Campeonato Brasileiro. Livrou 5 e já botou o time reserva pra jogar contra o Cruzeiro. Tá legal. Entendi perfeitamente a mensagem. Claro que o melhor é sempre o jogo que vem pela frente. É claro que eu queria ganhar do São Paulo, mas fizeram um monte de coisa errada, escalaram o time errado, o time jogou totalmente para trás, não pensou em nenhum momento no primeiro tempo em jogar para frente. Como é que ia ter profundidade com um centroavante e o meia, o cabeça pensante do time, jogando do lado do campo como um ponto aberto? Então tem erro aí. Agora vai lá, vamos tentar recuperar e tal da Copa Sul-Americana, porque é uma grana que entra, é um título que pode ser, porque no brasileiro não vai dar. Entende? Vai pensando. Você viu ali, que é malandro. todos os candidatos a título, lógico, o Botafogo mais que eles, vão ter que passar pela arena. Sim. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, que tem um jogo a cumprir. uma visita difícil, indigesta. É difícil, então. É isso aí. Dijão, muito obrigado. Ótimo final de semana para você. Mais os grandes clubes do Brasil agora com a Lili Nascimento. Corinthians, então, com um jogo importante também na rodada já neste final de semana. Ô Lili, conta pra gente, em cacos já recolhidos ou ainda não?
Digamos assim que mais ou menos, viu, Bruno? Eles vão tentando aqui se reerguer, o clima ainda é pesado, o clima ainda é muito triste, mas aí o Luxemburgo já está de olho nessa partida de amanhã. Um beijo para todo mundo aí do estúdio, ao fã de esporte também. O Corinthians faz nesta sexta-feira o último treino de preparação para o jogo de amanhã, então os jogadores se reapresentaram pela manhã, treinaram, vão almoçar, aí daqui a pouquinho se arrumam aí, colocam as malas no ônibus para ir para o aeroporto, fica bem pertinho. O voo está marcado aí para o finalzinho da tarde, tá? Então, depois da eliminação contra o São Paulo, o Luxemburgo chegou a dizer que o Campeonato Brasileiro ainda é prioridade, que vai dar um pouco mais de atenção também à Sul-Americana. Só que para o jogo em específico, alguns titulares devem ser poupados por conta do desgaste do jogo da quarta-feira e também de uma sequência que eles vêm tendo, e também porque tem o jogo importante terça-feira lá na Neoquímica Arena pelas quartas de final da Sul-Americana contra Estudiantes de La Plata. Então, o que eu posso passar agora para o fã de esporte é que pelo menos um nome eu já posso confirmar que não viaja. O lateral esquerdo, Fábio Santos, será poupado, então ele não vai com o elenco para BH. Matheus Bidu deve assumir a titularidade aí no jogo de amanhã. Jogadores que voltaram de lesão, estão ganhando minutos em campo, também podem ter a oportunidade de começarem ali como titulares nessa partida, que é o caso do Moscardo e também do Rojas. O Moscardo, principalmente, né? O Luxemburgo falou ali na coletiva que ele ainda não estava pronto para entrar em campo depois que voltou da cirurgia de apendicite. Então, agora é uma chance aí para ele ganhando mais minutos, até porque antes de ser afastado, ele tinha assumido totalmente a titularidade ali como primeiro volante, que agora o Maicon ficou com essa vaga. Portanto, é isso. Corinthians viaja no finalzinho da tarde, amanhã tem esse jogo importantíssimo. O Corinthians está a 5 pontos do Z4 e a 8 pontos do G6. O objetivo do Luxemburgo é se classificar para a Libertadores do próximo ano pelo Campeonato Brasileiro, mas o torcedor vem cobrando aí, depois dessa eliminação na Copa do Brasil, que o Corinthians também dê mais atenção para a Sul-Americana. Ele já vinha dando atenção, mas estava fazendo algumas modificações na equipe para conseguir competir nos 3 campeonatos, né? Agora o Corinthians está em 2. Só mais um último recado antes de devolver para vocês. Tinha muito torcedor aí preocupado, se questionando que o Corinthians devia ter treinado na terça-feira ao invés do jogo treino lá na Neoquímica Arena. Só para esclarecer de uma vez por todas, o Corinthians treinou na terça-feira durante a tarde e manhã aqui no CT Joaquim Grava, tá? Fez um treino tático. Obviamente o Luxemburgo não iria divulgar, não iria dar dicas ao adversário, mas esse treino de fato aconteceu e depois foi o evento, né? O treino aberto, mais um evento para se despedir e ganhar aquele empurrãozinho da torcida na Neoquímica Arena. Mas é isso, então. Preparação total para o jogo e já de olho na terça-feira, jogo de ida contra Estudiantes de La Plata pela Sul-Americana, Bruno. Partiu agora para o jogo Cruzeiro e Corinthians do Campeonato Brasileiro, 2 times de faixa parecida. O Corinthians eliminado da Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Brasileirão. O Cruzeiro a 5 rodadas sem vencer. Lili Nascimento fala sobre o jogo. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira o último treino de preparação para o confronto de sábado contra o Cruzeiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do Luxemburgo ter dito que o Brasileirão ainda é prioridade, mesmo após a eliminação na Copa do Brasil, para essa partida alguns jogadores devem ser poupados, entre eles o lateral esquerdo Fábio Santos. É uma forma de descansar o jogador por conta do desgaste da última partida e também prepará-lo para o confronto de terça-feira, o jogo de ida contra o Estudiantes de La Plata pela Sul-Americana. Além do Fábio Santos, outros 6 titulares não viajaram. Fagner por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, Gil, Murilo, Renato Augusto, Maicon e Yuri Alberto poupados da partida. A boa notícia é que depois de 10 meses, Gustavo Mosquito voltou a ser relacionado. Ele encaminhou a renovação com o clube até metade de 2026. O Corinthians ocupa a 14ª colocação, tem 23 pontos somados. Está a 5 pontos do Z4 e a 8 pontos do G6. O objetivo do Luxemburgo é conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, a vitória amanhã fora de casa é muito importante. O Cruzeiro também precisa vencer. Já vem de uma sequência aí de 5 jogos sem conseguir vencer no campeonato. A última derrota foi diante do Palmeiras. Será um confronto direto. O Cruzeiro está na 12ª colocação e tem 24 pontos.
Para se reencontrar com a vitória, o Cruzeiro terá a presença de muitos torcedores. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos até agora para a partida no Mineirão. Como é que você vê esse jogo de Cruzeiro e Corinthians, André? O Cruzeiro tem que continuar fazendo um campeonato seguro, é normal oscilar. O elenco do Cruzeiro não oferece, digamos, essa confiabilidade toda para rodada a rodada estar no seu melhor nível, embora eu entenda que o trabalho do Pepa começou muito bem, deu resultados assim quase que precoces logo depois da chegada dele. Depois meio que caiu na real e vem tentando se adaptar às dificuldades do Campeonato Brasileiro e às próprias condições, do elenco que o técnico português administra. Mas o objetivo é fazer um campeonato seguro, sem maiores riscos em termos de classificação, e é o que está acontecendo até o momento, com as circunstâncias que o campeonato reserva por causa das competições paralelas. Então vai enfrentar um Corinthians, evidentemente, de baixa do ponto de vista psicológico, depois não exatamente da eliminação, porque é absolutamente normal perder para o São Paulo no Morumbi, ser eliminado, qualquer resultado é possível nesse encontro, mas pela forma como o Corinthians disputou, especialmente o primeiro tempo, quando o São Paulo construiu a vantagem, digamos assim, o Corinthians não teve o espírito de competição necessário na noite de quarta-feira no Morumbi para ter a mínima chance, e de fato não teve. Como o elenco vai administrar essa situação, como a comissão técnica vai manejar os jogadores que porventura não estejam no seu melhor momento ou precisem de um descanso nessa rodada, tudo isso pode beneficiar o Cruzeiro no sentido de fazer 3 pontos, superar o Corinthians e seguir.